Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos aqui iniciando uma série de videocasts. Essa série começa hoje, estreia hoje, com o nosso querido amigo Danilo Dias, que veio nos visitar para conversar um pouco sobre esta relação entre nós, advogados, e o RH, Recursos Humanos. Eu sou Solon Cunha. E eu, Érica Seddon. E junto nós vamos aqui receber profissionais de recursos humanos para um diálogo sobre essa transformação que nós estamos vivendo no mundo do trabalho e a sinergia com as relações da advocacia. E essa transformação das relações de trabalho, ela está ocorrendo com uma velocidade, né, muito rápida e ela, sem dúvida, foi muito potencializada pela pandemia da Covid, né? E também vem sendo muito transformada devido ao avanço da tecnologia. E nós aqui traremos convidados para discutir como que esses avanços estão transformando a nossa relação com o mundo e as relações de trabalho. Pois é, no dia a dia da prática trabalhista e sindical aqui no Matos Filho, nós somos sempre provocados pelos nossos clientes a pensar soluções jurídicas atreladas a decisões de gestão de pessoas, a ambientes de trabalho. Por isso, nós resolvemos puxar a cadeira para a mesa e trazer para a conversa profissionais de destaque do setor de RH, para que juntos possamos conversar sobre essas iniciativas relacionadas a bem-estar, diversidade, inclusão, enfim, uma série de temas que virão por aí. E para começar com o pé direito, nós vamos iniciar as nossas conversas com o tema de inovação e trouxemos aqui o Danilo Dias, diretor da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E o Danilo conta com uma trajetória de mais de 20 anos na área de recursos humanos. E, além disso, o Danilo é um grande entusiasta da tecnologia e esteve aqui num dos maiores eventos sobre tecnologia, o South by Southwest, SXSW. Como é que foi esse impacto? Conte as coisas práticas lá. O que você viu que te fascinou? Bom, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Matos Filho sempre acompanhando, né, essa trajetória trabalhista e com uma competência sem igual. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E é um impacto enorme, Sol. SXSW, ele nasce como um festival de música e se transforma ao longo de décadas num festival que promove cultura, comportamento, música, tecnologia, inovação. Então, ir ao SXSW é fazer um upgrade do nosso cérebro. É uma expansão de memória. Totalmente. É incrível, você volta de lá entendendo muito melhor o que você pode esperar para o futuro das organizações culturalmente, e, enfim, da sociedade, por que não? Porque mexe com esse contexto como um todo. Foi um aprendizado maravilhoso. Foram 7 dias, no meu caso, dessa turma que foi, e a gente saiu de lá com uma visão muito mais clara de que nós estamos na última fase dos desenvolvimentos de tecnologia e o mundo vai ser totalmente diferente. Não tem retorno. Não tem mais retorno. Não sei se felizmente ou infelizmente, tem coisas que eu adoro, que são coisas bastante simples, que eu gostaria que nunca acabassem. Mas eu vejo que... O disco de vinil está voltando. O disco de vinil está voltando. Eu acho que muitas coisas, aqui já trazendo um spoiler, a gente vai para um lugar ver tecnologia e a gente acaba identificando por que é que o humano faz diferença. Nós estamos nesta fase, ou seja, tem tanta coisa acontecendo que praticamente a gente se volta à pergunta, mas o que é que não nos substitui? E aí vem essa reflexão incrível de sim, temos tecnologia, sim, temos uma série de coisas acontecendo, mas a intervenção humana ainda é crítica para uma série de detalhes para que de fato você consiga gerir muito bem. Então, é um mixed feelings, né? Eu quero muita eficiência, eu quero muita produtividade, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar muito atento a
qual é a intervenção humana que vai ser realmente necessária para que eu tenha uma organização competitiva, para que eu tenha uma organização de fato que possa ganhar mercado, ter perenidade no futuro. E Danilo, na SXSW, o que você viu de mais interessante para a área de gestão de pessoas, enfim, processos que você acha que realmente vai ser aplicado nas empresas? Olha, tem muita coisa ainda em early stage com aplicabilidade imediata, né? Então, assim, vamos por partes. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que contextualizar é que nós estamos realmente, como o M-Web falou, vivendo um super ciclo de tecnologia. E nós todos, não importa se é geração X, Y e tudo mais, nós todos somos a geração de transição, que ela chamou de geração T. Que, na verdade, toda essa população que hoje, alguns estão nativos digitais, outros adaptativos digitais, todas essas gerações serão classificadas como a geração de transição para essa outra visão de mundo que eles estão enxergando e que a gente pôde sentir um pouquinho mais sobre isso. Isso é crucial falar sobre geração de transição, porque um dos maiores desafios hoje na prática que está acontecendo, e eu repito isso para todos, é a capacidade da liderança de gerir essas diferentes gerações que estão presentes no mercado de trabalho hoje, né? Então você tem várias gerações, né? E antigamente, talvez há uns 20 anos ou 10 anos atrás, no meu time direto eu tinha uma geração diferente da minha. Hoje você vai encontrar 3 gerações diferentes das suas. 3 gerações ansiosas com todo esse avanço tecnológico. E cada geração merece um tempo de dedicação, de uma fala como um gestor, como um líder. E a sua escuta tem que ser diferente para cada uma delas, porque a perspectiva delas com relação ao mercado de trabalho é diferente. Isso por si só já é, na prática, um dos maiores desafios na área de recursos humanos e na liderança das grandes empresas. Em suma, se antes você dedicava 20% do seu tempo para conversar com seus subordinados, hoje, se você não dedicar pelo menos 50% do tempo, Ele vai embora. você vai ser surpreendido. Essa surpresa que você vai ter, possivelmente é obrigado, até logo. Então, aquela luta que a gente tem no dia a dia de eu preciso fazer uma apresentação, eu preciso planilhar, eu preciso escrever uma peça, versus eu sei que ele me pediu já 2 dias seguidos para falar comigo e eu não tenho tempo para falar com ele. Quem não entender que a prioridade e o equilíbrio entre essas duas tarefas precisa ser melhor equilibrado, vai se surpreender e vai voltar a ser um técnico. Não vai ser um líder respeitado. Então, alguns têm isso de maneira natural, outros têm que polir isso para se tornar líderes, mas hoje em dia a combinação das duas coisas é essencial. Não só é o cara que realmente tem isso de maneira nata, ele precisa também ter exercitado este processo, porque ele não está lidando com um cara da mesma geração. Ele está lidando com pessoas de outra geração que não estão mais tão preocupadas como, por exemplo, da geração X, que tem essa ideia de crescer na carreira, de acumular para ter alguma estabilidade. O jovem não está preocupado com isso. O jovem está preocupado com o próximo passo, o jovem está preocupado... eu não vejo ele tão mais preocupado com o longo prazo. Pode ser um erro meu pensar assim. Mas, de fato, o que eu enxergo hoje é uma coisa muito mais curto-prazista. O que você viu lá de prático que você olhou e falou, uau, que você nunca imaginou que isso seria possível um dia? Olha, eu vi, por exemplo, coletes que são uniformes que os operários vestem e quando eles vão para o trabalho muda de cor.
E a cor define o estado daquele indivíduo. Emocional. E aí pode estar verde, pode estar amarelo, pode estar vermelho. Interessante. Então, outra coisa. Você recebe o colaborador sabendo que ele está de mau humor. Você sabe que tem ali, talvez, alguns indivíduos que precisam de atenção. Então, se eu tenho ali um grupo de 100 pessoas, é como se fosse uma pesquisa de clima, mas o cara não responde nada. Ele usa um uniforme, e no uniforme você recebe uma indicação de que você tem que conversar com alguém, porque aquela pessoa precisa de atenção. Olha que interessante. Outra forma, no futuro, essa eu vi, tá lá e tudo mais. Como é que isso é feito e se isso já está na prática, vou ficar te devendo. Mas tinham lá vários exemplos como esse. Um outro que que nós discutimos no grupo foi a pesquisa de clima por íris. Hoje a gente tem basicamente o Apple Vision Pro. O Apple Vision Pro é um novo instrumento que você usa e te leva para uma realidade virtual, na verdade te leva para um computador que você usa através dos seus olhos. É o primeiro produto, ainda já foi lançado, é grande, é meio estranho, mas tem 17 câmeras olhando para a sua íris dentro do óculos. Então, neste momento, eles estão capturando todos os dados a respeito de como você reage a cada uma dessas situações. E a partir daí, eventualmente, você vai ter uma massa de dados que vai te ajudar a ter uma visão preditiva do indivíduo a partir da íris. Dados emocionais. Emocionais. Dados de saúde. Eu posso ter um batimento cardíaco mais alto, um batimento cardíaco mais baixo. Qualquer que seja. Porque você pensa... A Samsung fez um anel que mede tudo. Mede batimento cardíaco, ansiedade, oxigenação do sangue, enfim. Mede uma série, quantos passos você deu, onde você foi, onde você andou. É um anel, uma aliança, na verdade. Claro. De cinza chumbo e que a pessoa usa. E eu fiquei pensando quando eu vi esse produto, agora viajando, e vi que vários times de futebol já usam esse produto, vários jogadores de esportes mais diversos já usam esse produto para monitorar o seu dia a dia, como é que ele passou a semana, etc. Eu fiquei pensando, porque a gente tem esse vício do cachimbo que entorta a boca. Né? Eu fiquei pensando, imagina que esse empregador compra esses anéis e põe no dedo de todo mundo. Aí fiquei pensando, pode, não pode? Como é que você manipula esses dados? Nós vamos ter muitos serviços pela frente, né? Porque os dados, se eles são públicos, se não são, qual é a utilidade, se o empregado sabe que você está monitorando esses dados ou não, se você só monitora durante o ambiente de trabalho ou fora dele, enfim, tem uma infinidade de questões aí, mas sem dúvida chama a atenção para aquele que precisa de acolhimento, para usar uma palavra de recurso. Exato, exatamente. E eu acho que isso é crítico, porque quando você ataca os assuntos de recursos humanos cedo, ele não vira um monstro. Ele não toma corpo. A falha está em não ter essa sensibilidade, de não conseguir identificar. A identificação por parte de recursos humanos, ela é quase que inexistente. Porque você vê com os olhos dos líderes. Você não vê com os seus olhos. Você vê através dos olhos do gerente, do supervisor. Sim. Não é? Então, eu acho que é super, super importante. Como que você vê essas ferramentas que monitoram, né, produtividade do trabalhador, né, enfim, que testam, enfim, nesse setor a gente tem uma maior chance de turnover. Como que você vê essas ferramentas no dia a dia e que problemas que elas enfrentam tendo em vista essa geração que quer uma relação mais horizontal? Eu acho que, primeiro, a vida sempre foi a respeito de avaliação. Nós estamos sendo avaliados o tempo todo.
Ao longo da minha carreira em organizações, eu percebi que as organizações mudavam os critérios, isso provocava um certo incômodo, e depois de ver o resultado disso, isso continuava ou não. Eu acho que é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que muitas empresas estão desenvolvendo formas de monitorar e controlar a performance ou, eventualmente, a produtividade, e elas não estão fazendo isso da melhor maneira. Qual é a melhor maneira? Comunicando as pessoas, dizendo como é que isso vai ser feito, abrindo espaço para que as pessoas possam participar e isso possa virar verdadeiramente cultura viva da empresa. Existem exageros, né? Os exageros são os exageros. Não dá para você colocar uma metodologia de comando e controle numa cultura colaborativa. Isso vai ter choque. Então, se você está construindo uma ferramenta de monitoramento, de produtividade, e essa é uma ferramenta que exige uma forma de gestão de comando e controle, e você está criando um ambiente colaborativo, eu não acredito que isso vá conversar. Né? Eu sou um cara de produtividade, eu sou um cara de fazer mais com menos. As empresas são assim. Então, eu acho que não tem como a gente recuar. Os exageros precisam ser coibidos. E, muitas vezes, eu acredito que o buy-in organizacional, com o objetivo de monitoramento como um todo, pode surtir efeito se tiver uma estratégia da empresa com alguma coisa que seja realmente importante. Então, vamos colocar em outros termos mais práticos. Se eu estou numa empresa de tecnologia, eu tenho um concorrente, esse meu concorrente está avançando muito mais do que eu, e eu preciso ter um monitoramento de produtividade para que eu possa engajar a minha população e os meus colaboradores para que a gente possa ser competitivo perante este concorrente, eu posso criar um ambiente muito fidedigno, genuíno, em que eu converso, abro para as pessoas o porquê nós estamos fazendo isso, qual é o nosso objetivo, aí eu não vejo problema. O que acontece é que todo mundo quer monitorar, quer controlar, não quer falar para outra pessoa como ela está sendo controlada. E isso muitas vezes traz uma sensação de que você não está trabalhando, né? Você está num outro tipo de ambiente. Então, de novo, não é sobre a tecnologia, não é sobre os processos, é como a gente lida com eles perante a nossa população. E é isso que eu tenho observado. A gente se espanta quando a gente vê políticas e práticas nas empresas e você olha e fala, nossa, mas as pessoas aceitam isso? Elas aceitam. Faz parte da cultura. Mas tem propósito? Tem. E aí? É bom. Os assuntos de ética têm que estar nos onboardings mais do que nunca. Vão ter que ser revistos. Totalmente. Os parâmetros, as suas definições. Porque é um novo mundo. Porque a gente tem desastres, coisas horríveis no mundo, que nós vivemos aí ao longo dessas, enfim, centenas de anos, que foram promovidos por indivíduos que utilizaram as tecnologias e todo o arcabouço disponível para fazer para o mal. Isso também é possível. O que eu ouço muito na sua fala é uma necessidade de adaptabilidade, né, dos profissionais e, por parte das empresas, de uma humanização do estabelecimento quase de uma relação pessoal no ambiente profissional. Né? Como lidar com isso e quais, por exemplo, como a gente pode usar ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar? Eu acho, sinceramente, que saúde era um assunto que não estava na mesa da vida executiva, mas hoje tem que ser central na estratégia de recursos humanos. Se eu só responder isso para você, eu já estou inserindo um assunto de extrema dificuldade que precisa estar na mesa na relação de trabalho. Ponto. Se outros assuntos virão, eu não sei, tenho dúvidas. Acho que, assim como eu vi muitos líderes do passado entrando nestes assuntos e sendo amados por isso, eu acho que alguns podem.
mas eu acho que vão ter mais diretrizes das empresas com relação ao assunto, porque hoje em dia está muito mais perigoso, né? Então, não tem como. Vai sim vir para a mesa na relação de trabalho. Pelo menos a saúde eu posso te dizer. Os outros assuntos eu acho que vai depender da natureza, vai depender do ambiente, vai depender da cultura, né? Mas eu não vejo outra saída. E, sinceramente, hoje, se os diretores, vice-presidentes, os CEOs das empresas não colocarem saúde no centro da estratégia de recursos humanos, esse assunto vai continuar desabastecendo a força de trabalho e carregando custos, porque é isso. Se fosse só desabastecer mão de obra, não tem problema. O problema é que você desabastece, mas não desabastece seu custo. E aí você tem um problemão, porque aí você tem um problema de negócios para resolver. Deixou de ser apenas um problema de tratar indivíduos, passou a ser um problema de resultado. E eu imagino que com todos esses avanços tecnológicos, o treinamento dos profissionais vai ser algo muito necessário, né, para garantir essa adaptabilidade, né? Como que você vê essa gestão de treinamento, enfim, multiplicação, né, de know-how sobre essas ferramentas? Outro dia eu estava conversando com um amigo e eu perguntei para ele, o que você faria? Ele falou, eu colocaria inteligência artificial no onboarding de todos os meus funcionários. Já. Custa caro. Custa caro, mas é uma adaptação. Você tem que se adaptar. Você mesmo falou sobre essa adaptabilidade. Você tem que botar a mão na massa, experimentar, testar, errar, conversar com as pessoas. É sobre isso. Vou fazer um outro caminho para a gente raciocinar. Durante muito tempo, a gente teve o mercado falando sobre só se promovem técnicos a líderes. Isso está totalmente errado. Isso é uma confusão que estão fazendo nas organizações, porque aquele indivíduo não tem competência de gestão. Ele conhece tecnicamente o assunto, mas não tem esta capacidade. Mas era tão importante a técnica que o risco você comprava. Eu acho que isso vai mudar. Deixa eu virar a mesa aqui para um outro assunto, que é o sindicato. Boa. As relações sindicais. Eu estava aqui pensando em tudo que você comentou conosco, e hoje, pelo menos a minha visão desse mercado, os sindicatos estão envelhecidos. As pessoas dos sindicatos, por terem criado um regime quase que de um feudalismo, né, de passar para os filhos ou para o melhor amigo a sucessão e praticamente não ter disputa eleitoral, enfim, não vamos aqui tentar mudar o diagnóstico, mas o fato é que os sindicatos têm muitos homens, os sindicatos estão com líderes que já estão no poder há mais de 20 anos e são provavelmente sempre os mesmos. Nós temos uma dificuldade do jovem ter interesse pela liderança sindical. Eu começo a ver nas empresas um cargo novo, que é o RTS, Relações Trabalhistas Sindicais, por gente muito competente, mas quase que independente das associações de classe, né, desenvolvendo a sua própria pauta, os seus próprios grupos, assim, por diante. Vejo os sindicatos que vêm da Covid com assembleias virtuais, que mudam o resultado do jogo praticamente, porque na assembleia virtual a chance de voto condutor é muito menor. E aí eu tenho todos esses fatores que você mencionou aí, né? Como é que você vê o futuro do sindicato diante desse mundo novo? Super pergunta. Especialmente para o nosso ambiente, né? Super pergunta. A primeira coisa que eu queria dizer é que o modelo de negócio de sindicatos ou ele muda ou ele não tem sustentação. Porque não tem serviço de contrapartida. Eu acho que a primeira coisa que os sindicatos precisam entender é que o modelo que foi criado lá atrás e que sustentava o modelo de negócios do sindicato,
ele não é percebido como um serviço prestado. Ponto. O que você está falando aí não é assistencialismo. Não é ter um médico, um odontologista. É um serviço de carreira. Exato. Porque todos esses serviços agregados foi pela ausência da prestação de serviço do core sindical. Então, isso precisa ser mudado, né? Eu tenho dificuldade de enxergar o futuro, mas eu tenho que dar valor ao papel do sindicato. Eu não vou aqui tirar o valor do papel, porque eu acho que ele é crucial para o equilíbrio. É fundamental. Né? Se tornou fundamental. Só que ele não é presente porque não há percepção de serviço prestado. E isso precisa ser alterado versus as organizações. Então, será que, por exemplo, o core do sindicato deveria ser a saúde, por exemplo? Me pergunto. Não sei. Bom, mas eles avançaram bastante para oferecer serviços adequados para sua base, que pode servir como algo alternativo para os pacotes oferecidos pelas empresas. Sensacional. Maravilhoso. Ótimo. Mas então que se torne então a pedra fundamental desta prestação de serviço. Então, essa é a minha visão sobre esse aspecto. Sem falar que eu acho que há necessidade de uma consolidação para o fortalecimento, porque essa descentralização de sindicatos por atividades cada vez mais granulares está só atrapalhando o meio. Não está fortalecendo. Não ajuda a empresa, não ajuda os indivíduos que estão nessa base. Não, isso é inaceitável. É por aí. Isso é inaceitável. E eu acho que os sindicalistas e todo esse grupo de pessoas que passam o tempo inteiro pensando nisso, eles precisam se dar conta, eles precisam realizar que não acontece mais essa força motivadora para criar o equilíbrio e, de fato, ser um fator relevante ao indivíduo, ao empregado. Bom, nós já estamos partindo para o final aí da nossa conversa. Infelizmente, eu queria falar um monte de coisas aqui, mas a gente tem um tempo fixado para a nossa conversa. Eu queria vamos fazer cada um uma última pergunta, né? Mas eu estava pensando aqui em tudo que você falou sobre essa pluralidade de gerações no ambiente de trabalho, esse grande fato de monitoramento que a inteligência artificial e a tecnologia nos traz. E eu fiquei imaginando um líder piloto, né? Com esse avião cheio de passageiros e paraquedistas. Ele está consertando um avião em voo. Né? Antes ele fazia aquele checklist, saindo do risco, usando a tua expressão, e decolava. Hoje ele decola com uma tripulação com 4 gerações, com experiências totalmente diversas, e ele vai consertar o avião em voo. Né? Você acha que esse ambiente nosso, ele é mais... não gostaria de falar colaborativo. Talvez a expressão melhor seria de maior dinâmica, de maior criatividade do que o que a gente já viveu? Bom, eu não vou nesse avião a não ser que eu tenha um paraquedas para mim. Mas é o que está acontecendo. Eu sei, mas eu acho que é isso. Se a gente vai pegar um voo e a gente sabe que vai ter um concerto durante o voo, a minha equipe toda vai com paraquedas. Eu não vou subir sem o paraquedas. E eu acho que é isso. Você é o cara que está fugindo do risco que você falou lá atrás. E é aí que tá. É isso aí. Não, nós vamos subir. E eu acho que é difícil falar isso, porque muitas vezes você nem sabe, né? Então, talvez eu não saiba nem que eu tenha que pedir um paraquedas. Mas muitas vezes você sabe. Você sabe que você não tem todas as respostas e que você precisa de alguma salvaguarda. E você precisa decolar. É isso aí. Então é o seguinte, é todo mundo na sala, conversa franca,
Quem quer subir no avião, os paraquedas estão aqui. Quem não quiser, desembarque. E eu acho que tem tanta gente disposta a subir nesse avião com paraquedas. Tá pipocando startup por aí todo dia. Né? Então, assim, agora, eu quero contar uma história para o cara que eu quero levar, mas eu não vou falar para ele que ele tem que usar paraquedas. Ele vai chegar lá na hora, eu vou dar o paraquedas para ele e eu vou colocar ele embarcado nessa viagem. Você tá me falando de transparência. É lógico. Total. Eu acho que se a gente quiser ter organizações competitivas, você vai precisar ter uma visão espalhada para mais camadas organizacionais do que você tem hoje. Hoje você tinha um núcleo duro, você definia a sua estratégia, as pessoas estavam com você, era tudo sobre confiança, só que a confiança hoje está sendo questionada. Não, mas espera aí um pouquinho. Por quê? Para quê? Quer dizer, dados objetivos aumentam a confiança. Totalmente. Transparência dá o grude. Como porque dizia o Pato. responder a sua pergunta sem trazer isso, eu acho que a gente está indo para um caminho que é um caminho em que vão ter crises e vão acontecer situações que vão colocar a reputação do negócio em jogo. E hoje em dia a reputação, assim como era no passado, hoje mais, é fundamental para você ter espaço para se reinventar. Tem marcas por aí que cometeram erros, aceitaram os erros e se reergueram. Ué, que situação é essa? Então isso é possível, né? Quais são as outras características que os profissionais vão ter que ter para lidar com esse mundo tecnológico? Eu acho que a primeira coisa é realmente aceitar e ter a humildade de que você sabe, tem muitos anos de idade, mas você conhece muito menos do que muitos jovens. E a humildade para talvez chegar para um profissional júnior e falar, me explica isso daqui. Exato. Você pode exatamente me explicar por que você chegou nessa conclusão? Eu realmente não entendi. Eu acho que essa soberba que muitas vezes esteve presente muito nos ambientes executivos, eu acho que isso tende a dar uma achatada e gerenciar isso vai ser um desafio para os top managers, porque você vai... Como é que você vai saber quem que você vai promover? Bom, você vai ter que encontrar um caminho para isso. Mas eu acho que a humildade é fundamental. Bom, eu vou fazer o papel chato do moderador aqui, dizer que chegamos ao final, né, Charles, desse primeiro episódio. É o primeiro, hein? O primeiro é Tá bom. Da série Nós e o RH, Honrado, aqui da prática trabalhista sindical do Matos Filho. Danilo, foi um imenso prazer receber, foi um imenso prazer estrear a nossa série com a sua fala, ter esse número no histórico. E espero que tenha sido para você também agradável estar aqui conosco e que sempre deixa aquela vontade de continuar, né? E isso é que faz um bom bate-papo, um papo de varanda. Maravilhoso. Obrigado. E depois a gente te manda a conta da terapia por toda essa ansiedade compartilhada, né? É assim mesmo, a gente precisa cuidar da mente, do espírito e o corpo, sem dúvida. Só tenho a agradecer, muito obrigado, estou lisonjeado de estar aqui e super aberto para poder colaborar, contribuir, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho para o Brasil muito mais competitivo que os outros países, acima de tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Danilo. Bom, obrigado também a vocês que nos assistiram, né? Que estão aí nos ouvindo, nos assistindo nas nossas mídias sociais, nos nossos portais, no Portal Único, nas redes sociais do escritório. E agora vamos para o próximo episódio. Muito obrigado.